profundamente a segunda fase do modernismo. Com as suas obras, conquistou o público com a crítica, se tornando um dos maiores representantes da ficção regionalista. Jorge Leal Amado de Farias nasceu em 10 de agosto de 1912, na fazenda de Auricídia, em Ferrados, um distrito de Itabuna. Foi no litoral sul baiano que ele criou uma paixão pelo mar, um elemento fundamental em suas obras, e ali, nessa região, a sua infância foi marcada por lutas políticas, guerras por terras, brigas entre jacundos e pistoleiros, e até em uma tocaia o seu pai foi baleado. A região cacaueira é um dos cenários favoritos do ator, retratado em toda a sua vida literária, em praticamente grande maioria das suas obras, como por exemplo Terra Sem Fim, São Jorge de Ilhéus, Gabriela, entre várias outras. Esse autor constrói essa cultura do cacau na região de Ilhéus nas primeiras décadas do século XX. E ele vai falar sobre, ali nessa região cacaueira, ele vai falar sobre o heroísmo, sobre a exploração. Pode-se dizer que Jorge Amado é um autor político. Em seu discurso para a Academia Brasileira de Letras, ele fala: políticos somos todos nós, escritores. Ele até meio que falava: se você não toma participação política, você está tomando o lado mais triste dela. Então ele defendia a participação política. Amado até foi preso, em 1936 por conta de ser suspeito de participar de uma ação comunista. Então, daí podemos ver, já foi exilado para a Argentina, teve que sair do Brasil, foi morar na Argentina. Então podemos ver que Jorge Amado é sim um autor político. Lembro-me das noites em que ficava acordado, escutando minha mãe cantando na lareira. Oh, que graça! Escrevia meus poemas, minhas histórias, ria, chorava, não sabia quais emoções me vinham à cabeça. Mas sei de uma coisa: o que sempre me tocou foi o amor de minha mãe, minha guerreira, minha mãe, ó céus, que Deus a tenha. Eu desejo tudo nessa vida para estar junto a ela novamente. Eu agradeço infinitamente. Em suas obras, ele apresenta fortemente o regionalismo e as críticas sociopolíticas que denunciam em um tom seco e lírico as opressões que os trabalhadores rurais sofriam e as diferenças das classes sociais, como é o caso da obra Capitães de Areia. Capitães de Areia é um livro de romance de aventuras escrito por Jorge Amado na segunda fase do modernismo. Ele faz referências a alguns meninos da rua de Salvador que têm a vida explicada por tragédias familiares e a condição de miséria. Pedro Bala, desde cedo, perdeu seu pai, um líder operário que foi assassinado durante uma greve. Ele descobre a morte de seu pai por João de Adão, um organizador de greves que abre portas para Pedro entrar numa luta trabalhista. Mas ele prefere continuar com os assaltos feitos pelos Capitães de Areia, participando cada vez mais de roubos mais e mais perigosos. Um dia, junta-se ao bando a menina Dora, cujos pais morreram numa epidemia de malária. No início, ela foi vista com desconfiança, mas aos poucos ela vai ganhando o respeito de todos e o amor de Pedro Bala. Durante um de seus assaltos perigosos, Bala e Dora são capturados e presos. Ela é colocada em um orfanato e Pedro é torturado a dizer onde os Capitães de Areia estão escondidos. Pedro, mesmo apanhando muito, não diz. Mas um pouco depois, ele escapa e liberta Dora do orfanato. Porém, ela sai de lá muito doente e passa apenas mais alguns dias com os meninos antes de morrer. A morte de Dora coincide com o momento de passagem para a vida adulta dos meninos membros do bando. Volta Seca se torna cangaceiro e logo após ele é preso e condenado. João Grande se torna marinheiro. Sem pernas, se suicida para não se entregar para a polícia e Pirulito entra numa ordem religiosa. Por fim, Pedro Bala abandona o grupo, mas ele continua em sua liderança, mas agora é voltado para sua vida operária, assim continuando a obra inacabada do pai. Vestidos de farrapos, sujos, semi-desfomeados,
agressivos, soltando palavrões e fumando pontas de cigarro, eram, de verdade, os donos das cidades, os que o conheciam totalmente, os que totalmente o amavam, os seus poetas. Outras características abordadas em suas obras são o combate ao autoritarismo e aos costumes machistas da época e escravagistas, como é o caso de Gabriela, onde ele representa tudo o que a sociedade mais reprimia na época. Gabriela, Cravo e Canela. Publicada pela primeira vez em 1958 e famosa por diversas releituras, inclusive a famosa telenovela da Globo, Jorge Amado quis retratar a lenta e difícil evolução dos costumes machistas, escravagistas e autoritários. Gabriela era mulata e de origem humilde. No livro é a personificação dessas transformações da sociedade e, ao mesmo tempo, personificação de tudo que a sociedade reprimia e abominava. Vinha do sertão e era retirante. Foge da seca e migra para o litoral sul da Bahia, Ilhéus, em busca de melhores condições de vida, é claro. Ilhéus se enriquecia, se expandia e se modernizava. Mas ainda havia vários costumes arcaicos e autoritários entranhados na sociedade. Então Gabriela chega à cidade e se depara com Círio Nassib, o dono de um bar que precisava urgentemente de uma cozinheira, pois ele tinha uma festa para dar no fim da noite e não havia ninguém para suprir aquele local da cozinheira que acabava de se demitir e servir comida para todos os seus convidados. Gabriela foi indicada. Receoso, aceita, porque é a única saída diante de tanto desespero. A partir disso, ele viu os seus olhos culinários maravilhosos e se encanta. Aí ele convida ela para trabalhar no bar e se apaixona por ela. Mas Gabriela tinha um espírito livre. Era bela, sensual, espontânea. Chamava a atenção de muitos homens, então. Por isso que eu disse que ela era a representação de tudo que a sociedade reprimia. Era uma mulher livre. Queria namorar quem quiser, dormir com quantas e como quiser, sem estar abaixo de um homem que mandaria nela, reprimiria ela. Então, apaixonada e ciumenta diante de tanta beleza e atração de Gabriela, Nassib a pressiona e decide que o melhor é se casar. Toda essa ideia de visão de época de casamento, fidelidade e colocar a mulher dentro de casa não agradava a Gabriela. E ela luta para ser feliz. Não se deixe ser dominada. Em um belo dia, Nassib a flagra na cama com Tonico Bastos e manda anular o casamento, após surrá-la. A lei previa que o adultério deveria ser lavado com sangue, mas ele não conseguiu fazer. Além de que anular aquele casamento foi tão fácil, tão fichinha. Gabriela teve seus documentos forjados porque ela era retirante, era sem família, era desconhecida. Acabar com aquele casamento foi assim, no estalar de dedos. Diante dessa traição, ela foi demitida e não houveram relações entre os dois durante uma boa parte do livro. Mas diante de outra situação de desespero, Nassib a recontrata, a aceita de volta como cozinheira e acaba caindo aos seus braços ardentes, não existindo nada igual e a paixão não se cessando. O amor não se prova, nem se entende. É como Gabriela. Existe e supõe. O fato de não compreender ou explicar uma coisa não acaba com ela. Nada sei das estrelas, mas as vejo no céu. São a beleza da